Pronto, bom dia. Eu aviso que está começando a gravar agora, demorou um pouquinho, depois eu vou ver no vídeo se realmente demorou tanto. Mas, voltando a falar, a tarefa é fazer um resumo dos documentários, daqueles, está no link ali, e daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor, depois na apresentação, porque nós... Olha, espere um pouquinho, que realmente não posso nem abrir o Moodle porque está fora do ar. O Moodle tá fora. Não está para ler para vocês. Isso aqui é assim. Não. Vou passar a lista de presença antes que eu esqueça, né? E vamos para a apresentação. Calma. Vou apresentar. Compartilhar com vocês minha tela. Olha, vamos. Hoje temos 15, fora eu, temos 15 presentes. Olha, vou começar a aula de hoje continuando o assunto da aula passada, certo? Que a parte de filosofia da ciência não vai se encerrar por aqui, certo? Ficou faltando algumas coisas, mas também tem que falar um pouquinho da biologia no século XX, e por questão daquela tarefa do documentário, eu vou logo também apresentar trechos do documentário, porque não é possível. Olha, tomaria muito tempo da gente, não seria objetivo da gente apresentar o documentário inteirinho em horário da aula. Realmente, quem quiser ver realmente todo o documentário, certo? Pode assistir, fica à vontade. Existem outros vídeos que você pode comparar, certo? Eu aqui numa apresentação, eu tenho até antes de mostrar o documentário, eu tenho a apresentação aqui que fala um pouquinho do apresentador, né, do autor daqueles documentários, que é Richard Dawkins, e com um pouquinho do contexto de história dele. Tem aqui de slides que eu aprontei no período passado. Mas, vamos continuar aqui. Vou continuar. Isso aqui, vou ocultar que não precisa. Vamos lá, eu estudo, sou apenas um sujeito do verbo estudar. Pensar, nem tento. Antes de pensar, é preciso estudar. Apenas filósofos pensam antes de estudar. Gaston Bachelard. Falar um pouquinho porque eu vou colocar um conceito dele nessa apresentação. Olha, depois dos anos de 1970, houve uma retomada, uma reação, que é chamada retomada da racionalidade, ou a reação contra o relativismo dos anos de 1970. Uma das linhas ficou conhecido como racionalismo crítico, e ainda é atual. Uma coisa que não existe é consenso entre os... Não existe consenso entre os filósofos da ciência.
Olha, quando eu fizer uma questão para vocês sobre filosofia da ciência, um ponto que a ser abordado é quais são os critérios de cada autor daquele para caracterizar o que é conhecimento científico do que não é conhecimento científico. Certo? Qual o critério lá do positivismo lógico? Qual o critério de Karl Popper? Thomas Kuhn, critério ou critérios? Certo? E até chegar no relativismo, como Feyerabend, porque Kuhn já foi acusado de. Mas ele foi muito acusado por parte de pessoas que ou não interpretaram direito, ou porque tinham visão muito ortodoxa, por parte do positivismo lógico, de gente que seguia a linha do positivismo lógico, que precisava daquele rigor, ou achava que a ciência precisava daquele rigor, né, para ser ciência de verdade. E no caso dele, olha pessoal, no caso do positivismo lógico, no final das contas, por causa da posição axiológica deles, ou seja, de que teoria científica tem que ser montada como estrutura matemática e que leis funcionariam dentro de uma teoria como axiomas na matemática, como os axiomas da matemática. Então, axiomas da matemática, no caso da matemática, né, funciona assim: se desenvolvem teorias, elaborando teoremas, a partir de axiomas. Os axiomas são certos, são como se fossem unidades indivisíveis que básicas e que não racionais, que não precisam serem contestadas. Então, eles pegavam hipóteses devidamente comprovadas, ou seja, que dá aquele certo caráter de certeza, e a proposta deles era essa. E elaborava teorias seguras, que cada vez mais estariam perto de uma verdade sobre a natureza. Só que nossas relações com a natureza, nossas relações, pelo menos intelectuais, de tentar conhecer a natureza, não é tão segura no final das contas. Nós temos muitos limites. Então, essa posição do positivismo lógico, digamos assim, são radicais demais por um aspecto. Enquanto que o programa Ford de Sociologia da Ciência, como a Sociologia da Ciência, especialmente o programa Ford da Sociologia da Ciência, que foi da Universidade de Edimburgo nos anos 1970, foi para o outro extremo. Foi para um outro extremo. Bruno Latour também, Feyerabend, foi para um outro extremo. E Bruno Latour não é desse programa forte, mas a proposta dele é bastante semelhante. E Feyerabend em relação ao método científico. Outro extremo. A ponto de que, no final das contas, para eles, todo conhecimento, inclusive científico, são construções sociais. É fácil de entender que um conceito como crime é algo que depende da sociedade. Do ponto de vista dos estruturalistas, a gente entende que, da argumentação deles, que conceito como crime é um conceito dependente das estruturas sociais, do que eles chamam de estruturas sociais, que é uma abordagem bastante diferente da marxista, por exemplo. Certo? E existe estruturalismo em biologia, a gente vai ver isso. Estruturas sociais, ou essas estruturas,
são as regras de funcionamento de um sistema e que podem ser reduzidas em termos de, no caso de teoria dos sistemas, podem ser reduzidas aos algoritmos, os famosos algoritmos, que isso é bastante aplicado em teoria geral do sistema, especialmente é bastante aplicado na área de cibernética e informática. Facebook, YouTube, tudo isso aí tem algoritmos que avaliam, ou seja, regras matemáticas que avaliam o que você está fazendo lá dentro para poder se retroalimentar o próprio sistema e direcionar a coisa para você a partir de algoritmos que são do sistema. Então, segundo eles, ou segundo os estruturalistas, inclusive dentro da biologia, uma célula também funcionaria na base de algoritmos, certo? Outros sistemas também, mas a célula funcionaria na base de algoritmos. Então, o papel da gente ao desvendar quais são esses algoritmos, você pode manipular, por exemplo, para corrigir defeitos. Né? Então, vamos falar isso, quais são as implicações do estruturalismo em biologia, esse é outro assunto, certo? Mas a questão agora é esse racionalismo crítico. Essa retomada dos anos 1970, vários autores não estavam gostando, especialmente o pessoal da física, etc., que não estava gostando desse relativismo, dizendo, não, a ciência, todos esses séculos são séculos de estar demonstrando que tem um papel relevante, que funciona e que consegue explicar muita coisa e que não se pode equiparar conhecimento sobre a natureza com conceitos como crime, que é realmente dependente de questões sociais. Natureza é uma coisa, nossas questões sociológicas são outras. Leis da natureza é uma coisa, diferente de questões sociais, que tem, que tem outra dimensão, digamos assim, porque tem a dimensão que não tem na natureza em si, que são os símbolos. Isso nós vamos ver mais no final do período, certo? Que é a cultura simbólica. Eu falei no primeiro dia de aula alguma coisinha sobre cultura simbólica, mas a gente vai ver uma teoria da dupla herança e vamos falar sobre isso ainda. A teoria da dupla herança é bastante interessante. Tem seus críticos, mas tem seus críticos, e é uma coisa bem contemporânea, certo? Então, vamos falar, o racionalismo crítico é uma abordagem que é uma retomada ao racionalismo, certo? Vamos falando dele. Aqui vamos melhor colocar falando dele. Algumas argumentações do racionalismo crítico atual. Por exemplo, mudança de significado. Certo? Que as teorias mudam de um paradigma para outro, com mudança de paradigma, há mudanças, certo? De modo geral, mas nem todos os conceitos dentro de um paradigma mudam no outro. Certo? Segundo eles, é uma mudança muito mais uma questão de atualização do conceito anterior. E no texto lá de Fernando Maria Alves Gadotti, Alves Mazzotti, perdão, e Fernando Kevan Snyder,
está lá para vocês, o capítulo 1 e 2 e o 3, que fala justamente da questão de massa de Newton e de Einstein. Aí eu vou acrescentar já já o conceito de perfil epistemológico de Gaston Bachelard. Porque eu vou acrescentar justamente falando desse ponto aqui. Em Newton, massa é algo absoluto, único, invariável. Em Einstein, não. Em Newton ele é absoluto, invariável. Em Einstein, não, porque em Einstein a gente tem dois tipos de massa. A massa em repouso, é o que normalmente a gente chama de massa, e a massa M, aqui, relativística, que é a massa dependente do movimento. A massa em repouso, né, tem gente que chama de massa inercial, mas repouso e relativística. Isso aqui não tem em Newton, certo? Massa e repouso, aqui é essa equação, massa de repouso em relação ao observador, zero, velocidade do corpo, velocidade da luz. Só que a baixas, seja a massa ao se deslocar, ela aumenta. Certo? A massa ao se deslocar, ela aumenta. E essa concepção não existe em Newton. Só que é o seguinte, a velocidade tem que ser muito alta mesmo, para isso ser, para ter algum significado físico. Então, em velocidades muito abaixo da velocidade da luz, aqui, c ao quadrado, c é a velocidade da luz, que é uma constante universal. Einstein dizia o seguinte, que não gostava do nome da teoria dele ficar como teoria da relatividade, que na realidade ele se baseou numa constante universal, que é a velocidade da luz, considerado como constante, certo? Que não varia. Em equações, nós, em equações da física, nós temos dois tipos básicos. Tem outros, como os operadores, tem outros. Dois tipos básicos de entidades. Aqui temos aqui dois tipos de entidades físicas. Variáveis e constante. E uma constante. A constante, o que uma constante diz numa equação é o grau de proporcionalidade entre as variáveis. Ou de inversamente, proporcionalidade inversa. Não, qual é a proporcionalidade? Pode ser direta ou pode ser inversa. Certo? Quando se faz um experimento, a gente tem observação, tem coleta sobre essas variáveis e vê a proporção, coloca-se num gráfico, por exemplo, quando é diretamente proporcional, uma coisa diretamente proporcional à outra, temos duas variáveis, mas a constante é o que indica o grau dessa proporção. Transforma a proporcionalidade em igualdade. Certo? Indica justamente isso. E o nome constante, não, aí não é à toa, não, porque a constante não varia. O grau de proporcionalidade vai ser sempre o mesmo. Os valores das constantes é que vão mudar, perdão, das variáveis é que vão mudar. Aumenta uma variável, o valor de uma variável, como aqui, velocidade do corpo, altera as outras na mesma proporção. Desculpa. Peraí, meu celular não está no silencioso.
aumenta, certo? Então, vocês entendam, dá para entender que, como se fala, falando de Einstein, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, EMC ao quadrado, é igual a EMC ao quadrado, a gente pode dizer que é igual C ao quadrado vezes M. Quer dizer que a energia é diretamente proporcional à massa na proporção da velocidade da luz ao quadrado. Vê que essa constante é muito alta. É um valor numérico muito grande. Certo? Quer dizer que a massa, a energia é muito. Qualquer aumento de massa aumenta muito a energia. A energia é uma variável massa também. Então, aqui a gente tem, certo? O que eu colocar aqui para vocês é o seguinte: nas condições normais, nas condições newtonianas, essa massa em repouso é igual à massa relativística. Simplifica isso aqui. Quer dizer que nas condições newtonianas, realmente a massa é uma coisa só. Certo? Para a teoria de Newton, isso aqui só é válido para a velocidade da luz, próximo à velocidade da luz, ou para massas muito grandes. Ou seja, essa teoria de Einstein é para explicar fenômenos muito além da nossa vida atual, da nossa condição de vida. Que na nossa, realmente, um avião em repouso, um avião se deslocando no ar, não existe aumento de massa dele. Que só se for 0,0001, uma fração diminuta do grama. Então, mesma coisa, né? Mesma coisa em muitas. Na teoria de Einstein, em relação a Newton, a gente pode dizer que, se pegar as equações de Einstein e colocar os valores em termos de massa, velocidade, os nossos valores, e considerando todas as equações dele, nas nossas condições de velocidade, de massa que temos aqui na Terra, na nossa vida, pode ser um avião supersônico. Isso aqui só, a maioria das vezes, a gente tem o quê? Dá para simplificar, dá para arredondar em termos newtonianos. A gente tem as equações de Newton. A gente arredonda e tem as equações de Newton. O engenheiro vai usar equações de Newton, com base na física newtoniana. Não precisa usar a teoria da relatividade de Einstein. Estava querendo ver outro. Não, um exemplo é no caso do satélite. No satélite, sim. Satélites em torno da Terra, o GPS, tem que haver correções einsteinianas. Compensações. Por causa da velocidade e a distância que eles estão da Terra e a velocidade em relação à Terra, para dar a precisão do GPS, aí é outra história. Mas vamos. Continuando, aí eu vou acrescentar aqui um conceito, que é o conceito de perfil epistemológico de Gaston Bachelard. Nascido em 1884, falecido em 1962, o auge do trabalho dele é nos anos 30, 40, começou nos anos 20, mas o auge, os trabalhos mais famosos são entre os anos 30 e 40. Esse conceito de massa, de epistemologia dele, certo? Esse conceito de perfil epistemológico, se não me falha a memória,
ele está publicado no livro A Filosofia do Não, de 1940. Obstáculo epistemológico, outro conceito dele, é de 1938, do livro A Formação do Espírito Científico. É um livro bastante interessante. Tem uma leitura um pouquinho... eu tenho, sai publicado também em português, tem uma boa quantidade de livros deles em português, inclusive a tese de doutorado dele. Agora, a tese realmente de doutorado, que é de 1920 e tanto, se não me engano, aí é mais complicado, porque é muito técnica. É uma coisa muito técnica. Mas, enquanto que na formação do espírito científico é um livro bastante, como todos eles, na realidade, esse livro publicado para o grande público, de uma abordagem histórica. Só que ele, como epistemólogo, ele foi racionalista. De realmente, muitos desses filósofos têm uma herança de Kant, Immanuel Kant, kantiano. A gente sabe que tem uma influência kantiana bastante grande. É um dos autores que ele se baseia. Eu coloquei aqui que é uma dialética, que o conhecimento progride, certo? Se desenvolve, se constrói a partir de uma interação dialética entre a experiência e a teoria. E algo que contestado, que isso é algo que muita gente critica nele, essa noção de ruptura para que haja progresso. Perdão, uma coisa aqui. Não gostei dessa minha... Vou colocar aqui. Fugindo na hora. Né? Fugindo na hora. Orientação do Jair Próprio. Essa questão da ruptura em Gaston Bachelard diz que tem que haver ruptura em relação ao senso comum para que haja formação do conhecimento científico. Isso na formação no livro A Formação do Espírito Científico, ele salienta bastante isso. Mas vamos ver lá o conceito aqui de perfil epistemológico. Justamente o conceito de massa é o que ele apresenta lá na Filosofia do Não, no livro que ele apresenta esse conceito. Vamos lá. Realismo ingênuo. Primeiro ponto. Primeiro ponto, realismo ingênuo. Afinal das contas, o que seria o realismo ingênuo? Olha, Bachelard argumenta que todo conhecimento, todo conceito, antes de se tornar científico, ele se desenvolve a partir do senso comum. Se desenvolve a partir do senso comum pela experiência. Massa, tempo, no final das contas, nossa experiência pessoal origina nossos conceitos. Só que ele defende que tem que haver um momento que ele tem que romper com isso. Então, a gente tem o primeiro nível da formação de um conceito, que é chamado de realismo ingênuo, que tem várias características, mas o realismo ingênuo é o conceito do senso comum.
O que é massa, em termos de senso comum? É qualquer coisa, é aquilo que nos oferece resistência ou a levantar ou a arrastar. É o que a gente chamaria cotidianamente de peso. Isso aqui está muito pesado. A gente, se estiver deitado e com alguma coisa pesada em cima do peito, a gente sente. Então, tem esse caráter, tanto é concreto quanto é subjetivo. Tem esse caráter concreto e também subjetivo. Mas, ao longo da história da humanidade, chega um momento, que aí vai para o nível 2, que ele chama de empirismo claro e positivista, é que essa coisa tem que ser medida para ganhar objetividade. Eu posso dizer que uma coisa está pesada e uma outra pessoa muito mais forte que eu pegar e dizer, não, isso é leve. Mesma coisa com a sensação de tempo. Uma coisa a gente está fazendo algo que a gente gosta mesmo, que eleva o nosso nível de que dispara dopamina, que gera prazer. Prazer da recompensa. A dopamina é liberada no nosso cérebro para dizer, é o sistema de recompensa do animal. O animal faz uma coisa, dispara a dopamina dele, que é para ele aprender a repetir, a fazer aquilo de novo. Certo? Faz parte do processo básico de aprendizagem. Ele continua fazendo aquilo, muitas vezes não liberando mais dopamina, porque ele já aprendeu que ele tem que fazer aquilo para gerar uma recompensa. Certo? Então, a gente pode pegar um estímulo neutro e transformar em condicionado. É a famosa história do sininho do cão de Pavlov. Mete o sininho. Para o cão aquilo não significa nada, é neutro. Depois a gente tem um estímulo que não é condicionado, como é o alimento, que já é instintivo. O alimento dispara instintivamente, não precisa de condicionar, por a salivação e outros reflexos para a alimentação. Se você associar uma coisa à outra, dispara o sininho, mente é o alimento. Dispara o sininho, mente é o alimento. Daqui a pouco você dispara o sininho, ele já está na expectativa do alimento. Já começa a salivar, ele já sabe, já aprendeu, já associou. E toda vez que ouvir o sininho, vai associar à comida. A gente é assim também com a aprendizagem. Certas coisas acontecem quando a gente dispara. E dispara lá o mecanismo da recompensa, que são neurônios dopaminérgicos, que liberam dopamina, que gera a sensação de agradável. Certo? Então, voltando aqui, a questão, por exemplo, no mesmo tempo, uma coisa que para mim demora muito para passar, e às vezes tem coisa que é muito rápido para passar, mas não é objetivo isso. Isso é subjetivo, essa sensação de passagem de tempo subjetiva. E por isso a gente tem também, ao longo da história da humanidade, tem a necessidade de quê? De registrar objetivamente. Porque 1 minuto é 1 minuto e acabou. Não interessa o que eu estou fazendo. E 1 minuto para mim é 1 minuto para qualquer pessoa. Certo? Então, essa parte aqui é quando o conceito passa a ser algo que é mensurado, medido. É chamado empirismo claro e positivista por parte dele. Em terceiro, temos o racionalismo clássico da mecânica racional. Digamos assim, é um newtoniano, mas em terceiro ponto seria o newtoniano, em que massa, nós não só temos algo que foi medido, e sim o que caracteriza aqui é que esse conceito passa a ser uma variável, como a gente disse. O conceito de massa surge primeiro como algo que é o peso, é aquilo que é difícil de carregar,
sensação de resistência, depois algo que é medido, que é o grama, que tem que ser usado uma unidade, grama e os seus múltiplos, certo? Como é o nosso sistema de unidades atual, que foi desde a época da Revolução Francesa, começou a implantar no mundo. Existem países que têm exceções, mas são exceções mesmo, como de língua inglesa, né? ou Estados Unidos e Inglaterra, não sei mais que outros, ainda mantém Libra. E racionalismo clássico é quando pega a massa, ela vira uma variável, se relaciona com outras variáveis. Força igual a massa vezes aceleração. Temos, agora, com o século XX, a coisa complicou. Agora é Einstein. Racionalismo completo, relatividade. Que massa deixa de ser absoluta e pode ser algo que, em certas condições, aumenta. Temos a massa de repouso e a massa relativística. E pior ainda é o racionalismo discursivo, que, francamente, eu não entendo direito, que é o do Paul Dirac, que, apesar do nome, ele era britânico, mas porque ele ao estudar partículas, só posso dizer o seguinte, ao estudar partículas subatômicas, ele caracteriza a massa de uma forma diferente de Einstein, certo? Segundo o Bachelard, quando a gente tem nesse nível 4 e 5, há uma total ruptura com o senso comum. Mesma coisa do tempo na relatividade. Na mecânica clássica, o tempo é absoluto e é uma variável. Na relatividade, o tempo deixa de ser uma mera deixa de ser absoluto e uma variável. Ele passa a ser algo que integrado ao espaço e ele pode se contrair, pode se dilatar, certo? Aqui tem um outro que eu vou colocar aqui, é realismo ingênuo, para me caracterizar melhor. Massa como algo percebido subjetivamente, o caráter concreto e subjetivo. Empirismo claro e positivista. Massa como algo que deve ser medido objetivamente, caráter concreto e objetivo. 3. Racionalismo clássico da mecânica racional, Isaac Newton. Massa como variável que se relaciona com outras variáveis, podendo ser abordada na forma de leis físicas. 4. Racionalismo completo, relatividade, Albert Einstein. Massa como conceito não absoluto, deixando de ser uma só, massa de repouso inicial. E 5, racionalismo discursivo, que é Paul Dirac, massa como propriedade também de cargas e fenômenos das partículas elementares. Olha, vocês podem notar que, segundo Bachelard, para que haja o progresso do conhecimento científico, por isso que ele é racionalista, ele tinha posicionamento epistemológico racionalista, tem que romper com os sentidos. Tem que, como é de Einstein, tem que ser algo que fica um nível de abstração tal que já não tem mais senso comum, tem que romper com o senso comum. Tem que se afastar do senso comum mesmo, porque conceito de massa em Einstein, de tempo em Einstein, não tem nada de senso comum. Segundo a posição deles, de Bachelard, isso seria uma ruptura do senso comum. Só que isso pode ser interpretado, o problema é esse, que essa coisa pode ser interpretada como que, de forma preconceituosa. Agora eu vou falar dos críticos desse conceito de ruptura, porque pode ser interpretado de forma preconceituosa como que, então os cientistas eles têm uma forma de pensar diferente. Não.
capacidade de raciocinar qualquer um tem. A razão qualquer um tem, com poucas exceções. E muitas vezes tem poucas exceções mesmo, porque tem, em alguns casos, é porque a pessoa não desenvolve. A gente tem que ver o seguinte, né, pessoal? Olha, o sujeito pode ter uma genética adequada. Citando um exemplo, ele tem um potencial genético, que há muita controvérsia sobre a questão da genética, mas e o ser humano, inteligência é algo hereditário, etc. Isso aqui é coisa veio desde lá do começo do século XX. Não é bem assim, ou desde um pouco antes com a eugenia, com Galton, lá com o primo de Darwin. Olha, genética hereditária. Vou fazer um exemplo, dar um exemplo aqui. O sujeito nasce com potencial hereditário muito favorável a ser um atleta de ponta. Ele teria o potencial para se tornar até um atleta olímpico. Mas não significa que ele vai se tornar um atleta olímpico se ele não quiser. Se ele não tiver interesse ou se ele não tiver condições de treinamento para isso. Uma coisa é a genética fala muito mais dos potenciais hereditários que nós temos. E se o sujeito tem todo esse potencial, mas passa a vida como sedentário jogando videogame desde criança e se recompensando, estimulando o circuito dopaminérgico dele, comendo. Afinal das contas, a dopamina ela é excelente para o mecanismo, o processo de recompensa imediata, os processos imediatos de recompensa, e faz uma coisa e sente o resultado na hora. E muitas vezes o treino físico não libera dopamina, não libera dopamina. A satisfação é algo mais que é mais tem efeito. Estudar também. Tanto estudar quanto treinamento requer um esforço consciente e a pessoa se focar no resultado futuro. Se focar no resultado futuro, estudar, treinar, fazer algo a longo prazo, requer esse planejamento, requer uma motivação que não é a motivação da recompensa imediata. Se você esperar conseguir alguma coisa sem esforço, não consegue. Não consegue. Tudo bem, você pode dizer, existe muita coisa, existe sorte, existe condições sociais, são muitos fatores, certo? E o fato de uma pessoa se esforçar não significa que vai conseguir, não. Não sendo pessimista, porque a pessoa só sabe se tentar mesmo e acabou. E muitas vezes é bom a gente se esforçar, pelo menos, para aprender a se esforçar. Mesmo que, olha, na grande maioria das histórias de vida de todo mundo que eu já citei e que vou citar, há muitos erros. Há muitos erros, não tem. Galileu errou muito. E, entre outros, o próprio Darwin também. E também porque tem as circunstâncias, os contextos sociais, os contextos históricos deles ali, que há limitações. E todo mundo erra muito. Se esperar não fracassar, você não faz nada. Se quiser ser bem sucedido em qualquer coisinha que faça, não vai fazer nunca nada. Mas vamos voltar aqui. Cadê? Então, como eu estava dizendo que se a pessoa não se empenhar, ela não consegue, não tem potencial para fazer isso. Mesmo tendo potencial, ela não vai desenvolver, certo? Ela não vai desenvolver. Então, a questão
do senso comum. O posicionamento de Bachelard não foi dizer que os cientistas nascem, quem vai ser cientista nasce com uma capacidade de pensar diferente do que uma pessoa comum que está lá no senso comum. O senso comum é aquele conhecimento derivado da experiência cotidiana sensória. Nós, por exemplo, vemos o sol nascer e se pôr. Uma pessoa no interior sem nenhuma, por exemplo, do interior, desculpa o preconceito, mas uma pessoa sem nenhuma instrução, porque na cidade também é a mesma coisa, mas estou falando sem nenhuma instrução. Indivíduos ou tribais, tribos, etc., dificilmente desenvolveriam uma teoria heliocêntrica. O Sol, aos nossos sentidos, parece girar em torno da gente. Dificilmente iriam desenvolver uma teoria. E mecânica quântica ondulatória? Não. Realmente, esse desenvolvimento da ciência é histórico. Tem alguma coisa aqui que eu não falei ainda para vocês, que faz parte desse conceito de perfil epistemológico de Bachelard. Vocês podem ver que o que ele mostra é um caminho que é histórico e que é individual também, da aprendizagem individual. O sujeito... Olha, o físico que aprendeu, chegou a esse nível aqui, que ele chama do 5, que aprendeu o conceito de racionalismo de massa, esse racionalismo discursivo, que é, por exemplo, o conceito de massa de Paul Dirac. O sujeito que chegou aqui, certo? Quando criança, a massa era aquela coisa que ele chamava de coisa pesada. Com o tempo, ele aprende que essas relações, né, do própria convivência, quilo. A pessoa fala, comprei 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, a criança, em pouco tempo, ela está fazendo essa associação. E depois, no ensino médio, vai ver lá Newton, talvez alguma coisa de Einstein, depende do nível dele, e aprende na universidade aqui com racionalismo a teoria da relatividade de Einstein e esse conceito de Paul Dirac, aprende na universidade e faz sua pós-graduação. Certo? Que esses níveis são históricos em termos de humanidade e em termos pessoais. E mais ainda, agora que vamos fechar a coisa, esses conceitos, e vale para tempo também. Olha, o sujeito que está aqui com esse nível de entendimento nunca deixou de ter esse nível 1. Cada nível desse vai incorporando o anterior. O sujeito que está aqui tem esse conhecimento, por isso que ele chama que é perfil epistemológico. É o perfil de cada pessoa. Essa figura aqui que eu coloquei para você, perdão, voltar aqui, é tirado do livro dele. Ele falou aqui em termos de proporções para o conhecimento dele, Gaston Bachelard, a respeito de massa. Por que ele coloca esse 3 aqui, o racionalismo clássico da mecânica racional, que é o de Newton, como maior do que os outros? Porque é mais prevalecente na vida dele, no cotidiano dele. Ele usa muito mais o conceito de Newton do que de relatividade de Einstein ou de Paul Dirac. O que ele colocou foi o seguinte, e isso é válido para outros conceitos, é que, por mais abstrato que já seja o seu conceito, você não deixa de ter o concreto. Não deixa de, numa hora de pegar uma mala e pegar um peso, sentir o peso. Não deixa de ter a sensação subjetiva de peso. Nunca deixou
na hora de arrastar uma coisa, de sentir que aquilo está pesado, na hora de pegar algo, sentir que aquilo é pesado, ou sentir que aquilo está aparentemente mais pesado do que era, porque você está cansado, porque você malhou muito, e aquela coisa está, ou está num dia, né, que dormiu pouco e está se sentindo mais pesado do que costume. Ou seja, por mais intelectual, ou por mais desenvolvido que seja o conceito para um sujeito, ele nunca deixou de ter os outros anteriores. Ele incorpora. Isso tem muito a ver com o que estava falando, que o conceito de Einstein não apaga o de Newton. A teoria de Einstein não apaga a teoria de Newton. Apenas atualiza e abrange mais. Certo? Apenas abrange mais. Tem uma maior abrangência. Eu não falei para vocês, mas vale a pena falar, que Bachelard, um pouquinho da biografia dele, porque que ele desenvolveu esse tipo de conceitos epistemológicos. Olha, ele nasceu em 1884, se não me engano, ele faleceu em 62. Falecimento, eu sei, foi em 62. Quando ele era estudante de engenharia, estourou a Primeira Guerra Mundial. Ele foi outra pessoa que viveu as duas grandes guerras na Europa, né? Sofreu um bocado francês. E o outro foi Edgar Morin. Certo? Que sofreu com a Segunda Guerra Mundial, não, nem tanto não com a primeira, que ele nasceu depois. Mas bom, ele, quando era estudante de engenharia, que ele queria ser engenheiro, estourou a Primeira Guerra Mundial, teve que abandonar os estudos. Depois da Primeira Guerra Mundial, não tendo concluído estudos, era possível nessa época, começou a dar aula de ciências, porque ele tinha conhecimento de ciências e também da própria ensino médio e da universidade, do curso que ele não tinha terminado. Começou a ser professor de física, etc., para sobreviver. Começou a ensinar para sobreviver e, digamos assim, que gostou da coisa. Tanto é que no final da vida dele, ele sempre disse que ele nunca, o que ele era mesmo era professor, nunca deixou de ser um professor. Então, ele conclui os estudos dele depois, mas em filosofia, e se faz doutorado em epistemologia, em teoria do conhecimento e em filosofia da ciência. Que ele vai se dedicar à questão agora no final das contas, o que é conhecimento e o que é o conhecimento científico. Então, e não é à toa, o conceito de perfil epistemológico, o conceito de obstáculo epistemológico, além de serem históricos, eles são pedagógicos também. Eles são pedagógicos também, são aplicáveis a processos de ensino-aprendizagem. Dão muito suporte. Agora, o pessoal que faz pesquisa em educação, em ciências, ou de ensino de ciências, realmente só redescobriu o Bachelard nos anos 1980, 1980 e tanto para cá. Tem muitos trabalhos em que se aplica esses conceitos de Bachelard ao ensino. Um professor da Federal de Minas Gerais, Eduardo Fleury Mortimer, usou esse conceito de perfil epistemológico para avaliar e direcionar um ensino de teoria atômica, de atomismo e teoria atômica. Ele trabalha com um pessoal que atualmente é nono ano, era a 8ª série. E tem Ana Maria Pessoa de Carvalho, foi a orientadora
dele e ela foi minha professora da Faculdade de Educação da USP, uma disciplina que eu fiz de pesquisa em ensino de ciências. Certo? Ele publicou um livro baseado no até doutorado, e até doutorado dele tinha lá na biblioteca da USP, eu tenho xerocada, eu xeroquei a tese de doutorado dele. Agora ele coloca como ele adapta o conceito de perfil epistemológico de Bachelard e coloca como conceito epistemológico, e não perfil conceitual, para ser algo mais abrangente. Ele colocou perfil conceitual, né, do entendimento da teoria atômica, que começa no nível do realismo ingênuo, que a gente não tem capacidade, em que a criança não tem a capacidade de entender o que é um átomo, que é uma coisa tão fora do nível do senso comum, que não tem ainda a capacidade de entender o que é o átomo, pode ter ouvido falar a palavra átomo, mas não entende. Vai no nível, no caso da teoria atômica, vai no nível que a criança já é capaz, mas faz uma relação concreta, começa a fazer relações concretas, começa a explicar que o ar dentro de uma seringa se comprime porque ele é cheio de oco, é como uma esponja. Olha, no século XVIII, muita gente pensava, muito cientista entre aspas, pensava isso, que o ar era uma esponja. Por isso podia ser comprimido. É exatamente o pensamento lá do século XVIII. Podia ser comprimido porque ele era feito uma esponja de ocos muito pequenininho para conseguir ver. E por isso que o ar podia ser absorvido em líquidos como a água, certo? Porque era uma esponja, enquanto a água não. A água não dá para comprimir. Então, a criança nesse nível, que está lá do século XVIII, ela acha que o ar funciona como uma esponja, ou seja, ela atribui propriedade de coisas macroscópicas ao mundo microscópico. É esse o tipo de perfil conceitual que ela tem nesse nível. E que o povo tinha no século XVIII. Isso é exemplo de Gaston Bachelard, isso que eu estou falando de achar que o ar era uma esponja. Lá no livro A Formação do Espírito Científico. Depois, o aprendiz depois fica com um nível de entendimento de associar o átomo como um corpúsculo, mas que não consegue deixar de ser matéria concreta. Como um átomo é uma bolinha. Elétrons são bolinhas ao redor do núcleo. Enquanto que um elétron não é nem onda e nem partícula. Tem a dualidade. Ela é partícula pela mecânica quântica ondulatória. E o outro nível é o entendimento realmente que existe vácuo, que o vácuo faz parte. É o primeiro nível de entendimento já científico. É que existe vácuo, esses espaços vazios fazem parte da própria natureza do átomo. Há uma separação entre núcleo e elétrico, e há muito mais espaço vazio do que massa, no final das contas, que o que um átomo não se funde ao outro não é por conta de massa, e sim por conta da repulsão dos elétrons. Ficam exteriores ao redor do núcleo, certo? E a parte de massa é insignificante em termos de espaço que um átomo ocupa. É aquela analogia, se um átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria uma bolinha de ping-pong no meio. E elétrons seriam poeirinhas espalhadas nesse estádio de futebol. Um espaço enorme entre elas, mas um campo de ação, por causa da força eletromagnética, é
que em termos espacial, é o que predomina, a ação eletromagnética ao redor do núcleo dos elétrons. E outro átomo chegando perto, há uma repulsão, certo? Só quando existe ligação química, eles compartilham o mesmo par de elétrons, aí forma uma interação entre eles. Mas interação no nível orbital eletrônico, né? Dos orbitais. Então, esse entendimento é o considerado que se deve ter no ensino médio. Agora, mecânica quântica ondulatória, você quando especialista, é o outro. Entender mecânica quântica ondulatória porque requer conhecimento de matemática avançada. Requer conhecimento de matemática avançada que não é possível no ensino médio. Que aí já é uma coisa, é como disse aqui, esse nível, são esse nível aqui, como de Dirac, de uma abstração que entra até em total contradição com o nosso senso comum. É um mundo como se fosse que não tem nada a ver com o nosso mundo cotidiano. Nada a ver. E que Einstein conseguiu desenvolver isso porque ele já tinha um pressuposto filosófico dele que ele já tinha como pressuposto filosófico que a gente tem que superar o senso comum. E foi isso que aconteceu lá desde Copérnico, contestar o senso comum. Isso foi a superação do aristotelismo também, que era uma filosofia natural, a filosofia natural. Ele sempre fala que o aristotelismo foi superado em termos de filosofia natural, é claro, da explicação sobre a natureza, porque as explicações sobre a natureza de Aristóteles são muito baseadas no nosso senso comum. Vamos lá, próximo. Continuando, o racionalismo crítico atual. Tem algumas posições que ele retoma, certo? Que teorias, sim, podem ser consideradas verdadeiras. Aqui a analogia bem do... Eu esqueci de contar para vocês. Eu vou falando de exemplo, eu divago um pouquinho, certo? Não, para fechar ali a vida de Bachelard, sim, que ele se torna professor. Como professor, ele vai se dedicar ao estudo do conhecimento, se interessou por filosofia da ciência, né? Isso eu falei. Realmente foi para outro caminho de vida. Então, ele se tornou professor universitário na França, esqueci agora qual foi a universidade dele. Ele sai do ensino médio, tem um livro dele que ele diz, agora não lembro qual, que na minha longa vida como professor, de todos os níveis, do fundamental, médio ao superior, que ele nunca viu um professor mudar de método. Ele fazia essas críticas quanto à parte didática e de educação, que por causa da falta de... Existe entre professores a tendência a ter uma falta de modéstia, de não ser capaz, eu falava assim mesmo, de não ser capaz de reconhecer os seus próprios erros e se corrigir. Porque quem sabe manda. Por causa da postura, o professor tende a ter uma postura de superioridade e não reconhece os próprios erros. E a ciência só progrediu porque começou a reconhecer os seus erros. E a ciência tem que reconhecer os seus erros para que haja progresso, para que haja algum aperfeiçoamento, desenvolvimento do conhecimento. A gente tem que reconhecer os erros do passado e sair e ir corrigindo. Crítica e autocrítica. Então, aqui também, vocês sabem,
que durante um julgamento se tem a máxima: inocente até se prove o contrário. Aqui é verdadeiro até que se prove o contrário. Nunca a postura racional em relação a esse racionalismo em relação às ciências é nunca achar que uma teoria atual ela é falsa, seja falsa. Você tem que provar que ela é falsa. Onde é que ela é falsa? E isso não é fácil. Porque essas falsificações são condicionais. Depende de muita coisa. A falsificação para mostrar que uma teoria é falsa não é assim tão simples. As falsificações são condicionais às condições, certo? Então, por mais que se saiba que uma teoria pode não ser verdadeira, ela racionalmente deve ser considerada como verdadeira. Ou seja, verdadeira até que se prove o contrário. Certo? Não há necessidade esse questionamento. Olha, existe uma certa postura que eu já vi que é muito comum entre o pessoal das ciências sociais, mas depois se tornou muito comum porque eu tive colega na minha época de pós-graduação, até foi do mestrado, especialmente no mestrado, que eu fiz disciplinas junto com gente que era das sociais, em que eles se habituam muito a criticar, certo? E a crítica não é fácil. Eu também já comecei a fazer um curso de psicologia, que eu deixei, realmente não era nem tanto, nesse caso não foi nem tanto uma pessoa uma disciplina na pós-graduação, não, foi de psicologia, que é muito comum, que a professora até falando assim com a gente. Fulana é aquele tipo de pessoa que está mais preocupada em criticar do que em entender. Começa a criticar, ver pontos negativos sem nem ter entendido direito. E não é assim. Crítica requer entendimento. E um entendimento que vai muito além do certo, porque quem está criticando pode até ter menos conhecimento na área que o autor daquele texto, por exemplo. Pode até ter menos conhecimento, mas conhece algo que o autor não conhece. Não, mas ele pode argumentar contra, ou achar algum erro de argumentação. Mas a pessoa primeiro tem que se preocupar em entender. Crítica vem com o tempo. Mas aí tem uma certa, o pessoal tem uma certa postura de querer criticar logo. E com as redes sociais hoje em dia isso piorou muito, porque as pessoas estão tão preocupadas em comentar, que critica só com o título do negócio. Não lê nem o texto. Quanto mais procurar entender. Só a partir de um texto, o primeiro parágrafo, já detona um negócio. Não, aí o pessoal está precisando de tomar muito chá de simancol. Né? Está precisando tomar muito chá de simancol. Que... Tá, mas vamos lá, continuando. O resultado dos testes depende das teorias. Sim, porque as próprias falsificações, vamos lá, essas condicionais, significa que testes que fazem, que podem fazer a falsificação, os próprios testes dependem da teoria, que requer interpretação. Nossos experimentos estão carregados de teoria. O próprio experimento, a própria parte técnica do experimento, como a própria tecnologia está carregada de teoria que foi aplicada ali para elaborar. E muito do resultado é realmente a interpretação. E isso pode variar de acordo com o autor, dependendo do nível, do tipo de experimento. Certo?
em que outra premissa deles é que uma, uma boa parte do trabalho da gente é, aperfeiçoar uma teoria é a eliminação das contradições. Uma determinada teoria é o que é melhor no momento e deve-se trabalhar para aperfeiçoá-la e não para refutá-la e não para negar, e sim para o aperfeiçoamento dela. O que tem de contradição, vamos ver o que é contraditório ali. Então, quais são os problemas? Esse aperfeiçoamento também é a partir da eliminação das contradições. Acho que esse é o último slide sobre essa parte aqui. Certo? Em que falam que os testes têm que ser independentes. Não vamos demorar muito aqui. E a questão dos objetivos da ciência, que a gente acaba escolhendo teorias mais adequadas aos objetivos da ciência. Mas qual ou quais os objetivos da ciência? O que é a ciência? O que é a ciência e o que ela quer? Olha, tem muitos objetivos na ciência, mas no final das contas, tem um. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui. Não. Olha, eu já mudo. Tem um que é a chamada adequação empírica, que a gente acaba escolhendo teorias que dão que tenha mais adequação empírica, ou seja, que explique maior número de fenômenos. Maior número de fenômenos empíricos. Uma teoria mais adequada também, se ela tende a ser mais escolhida, se ela tiver a chamada adequação empírica, entre outras coisas. Essa adequação empírica diz simplesmente uma teoria melhor se ela explicar mais fenômenos, ou de um nível mais abrangente, como é a teoria de Einstein em relação a Newton. Não, Einstein, ele não refutou a mecânica clássica newtoniana, ele apenas delimita e usa uma teoria que tem maior aplicação e que consegue explicar fenômenos que Newton não explicaria. No texto lá de vocês, eles falam também de uma linha contemporânea desse filósofo da ciência, que é neerlandês ou holandês, dos Países Baixos, Bastiaan Cornelis van Fraassen. Eu coloquei, agora com o Google Tradutor, às vezes fico com essas. Fico querendo ver como é que é a pronúncia no original. Eu coloquei lá em holandês. Foi Bastiaan, esse A é somente isso, o A é prolongado. Bastiaan Cornelis van, o V é a mesma pronúncia do alemão, que é som de F, van Fraassen. Força, sei lá, o holandês tem um sotaque, às vezes tem um R que parece o R retroflexo do americano. Mas se vocês ouvirem holandeses falando, eu acho tão feinho, consegue ser. Não, desculpa, porque o meu ouvido é muito acostumado ao alemão, mas não ao holandês. Muito menos dinamarquês. Dinamarquês
tem alguns fonemas lá, holandês também, tem uns fonemas lá que são extremamente difíceis de pronunciar. O G holandês é um R muito aspirado, muito aspirado. E quando é GH, aí tem uma parada glotal misturada com essa aspiração. Então, Van Gogh não tem nada a ver a pronúncia Gog. Aquilo não, é um R bem aspirado ainda com uma parada glotal. Para um brasileiro, aquilo é quase impronunciável. Por isso que ele assinava os quadros dele, porque a mora na França, ele dizia que o francês não conseguia pronunciar o nome dele. Então eu colocava só Vincent. Que era Van Gogh, uma coisa assim. Mano, vamos lá. Ele tem uma proposta empirista, certo? E é o empirismo que ele chama de empirismo construtivo, certo? Ele faz uma crítica ao realismo, porque para ele o realismo, que as teorias devem ser verdadeiras, devem ter correspondência com a realidade, diz que não há necessidade dele, ele fala que não existe nenhuma necessidade das teorias serem verdadeiras, certo? Que, no final das contas, teorias científicas são conjunto de modelos que se articulam entre si, mas são conjuntos dos chamados modelos científicos, que é a chamada a abordagem dele é uma abordagem semântica que é em oposição à sintática. Então, encarar a teoria como articulação de conjunto de modelos científicos, certo? É diferente, é a chamada abordagem semântica. E a abordagem sintática é a abordagem do positivismo lógico, de que teorias são elaborações a partir de leis encaradas de forma axiomática, como se fossem axiomas, aquilo que eu falei no começo da aula. Você encara leis como se fossem axiomas, você tem uma abordagem sintática. E, no caso, se você encara teoria científica como conjunto de modelos, é uma abordagem semântica, certo? E que, olha, ele cita aí um exemplo, que a anomalia de Mercúrio não refuta a teoria newtoniana, apenas mostra que o sistema solar não é um modelo newtoniano. Ele disse, acho que tem mais coisa dele, não. Então, certo, o que o trabalho da teoria é para a adequação empírica dos modelos, certo? Que os modelos vão sendo aperfeiçoados, eles são a origem do modelo é empírica, são elaborados a partir de dados empíricos, certo? E esses dados empíricos, digamos, o próprio modelo ele tem que ter adequação a eles. Certo? Olha, o Van Fraassen, ele retoma um certo instrumentalismo. Ele diz o que interessa para a ciência não é buscar uma verdade, e sim buscar uma adequação empírica, certo? Buscar uma adequação empírica e haver a aplicabilidade dela. O fato de motor elétrico funcionar, etc., não está assim.
fica meio difícil eu acho que fica meio difícil de explicar essa questão de adequação e aplicação tecnológica e negação do realismo. Olha, o que ele diz não é uma negação do realismo, ele diz que as teorias científicas não precisam ser verdadeiras, bastam que sejam úteis, bastam que sejam adequadas, que a ciência não é para se preocupar com uma verdade ou com a verdade, certo? Não é para se preocupar com uma verdade, é uma teoria adequada para se elaborar uma aplicação e para se explicar fenômenos. Ela não precisa ser verdadeira para que isso aconteça. Isso que eu estou querendo dizer. Não precisa ser verdadeira para que isso aconteça. Basta ela ser adequada àquele fenômeno. Como disse aqui, o Einstein se baseou na anomalia de Mercúrio, também foi um dos dados, para contestar a teoria newtoniana, mas segundo ele, a anomalia de Mercúrio não refuta a teoria newtoniana, apenas mostra que o sistema solar não é um modelo newtoniano, certo? Não segue um modelo newtoniano, enquanto que tem sistemas na Terra que a gente aplica perfeitamente bem a teoria newtoniana, ou seja, segue modelos newtonianos. Consegue seguir modelos newtonianos. Olha, o que eu tenho mais aqui, a abordagem cognitivista, os outros dois é uma continuação que talvez não veja hoje, não. Ele vai começar a falar sobre os documentários. E tem uma outra coisa que eu tenho que mostrar para você, para fechar isso aqui. Olha, a abordagem cognitivista tem uma outra abordagem contemporânea em relação à epistemologia, que é a chamada naturalização da epistemologia, que é usar a ciência para entender a ciência, que é se basear em disciplinas científicas para a gente poder entender a ciência. A crítica que se faz aqui é a circularidade. Dá para usar a ciência para entender a própria ciência? O entendimento da ciência requer um conhecimento que está além da ciência. Isso é bem complicado, mas tudo bem. Vamos ver, só ficar aqui só nessa proposta. Que talvez eles estejam vendo aí uma tendência à circularidade, né? Olha, se dá um exemplo, vamos ver. Na abordagem cognitivista, o que nós temos é uso de modelos da ciência cognitiva, que é a ciência que explica o nosso processo, que procura explicar nossos processos de pensamento, que está à base do próprio conhecimento, né? Para explicar o conhecimento. Olha, essa abordagem, eu não é citado por eles, mas a Piaget procurou fazer isso. Piaget tentou elaborar uma epistemologia que foi com esse tipo de abordagem. Jean Piaget, o suíço Jean Piaget, que é muito mais famoso na área da educação, mas ele era biólogo de formação, que se interessou por epistemologia, filosofia da ciência, mas especialmente pela formação do conhecimento, e chegou à conclusão que nós
para entender como é que surge o conhecimento, a gente tem que entender como o conhecimento surge, o que é o conhecimento no indivíduo. Se a gente tem que saber como é o conhecimento no indivíduo, não só vai estudar do ponto de vista psicológico, cognitivista, mas vai estudar também a criança. Como é que o conhecimento se desenvolve na criança? Então, ele foi fazer pesquisa com crianças de diferentes faixas etárias e cria um modelo de desenvolvimento cognitivo que tem muitas implicações, que teve a base de linhas piagetianas de construtivismo, né, que que no final das contas a epistemologia cognitivista de Piaget ela é bastante kantiana também, de Kant, tem muita coisa de Kant, que a gente conhece a partir de uma interação dos nossos sentidos com o que a gente já sabe, com o que a gente já conhece, a gente vai elaborando a parte do nosso conhecimento a partir do nosso contato com o mundo e retroalimentando isso e desenvolvendo. Então, é também uma elaboração dialética entre nossa percepção e nossa teoria, nosso cérebro, nossas ideias. E o que a gente percebe e incorporando pela experiência. Então, conhecimento é essa coisa que é gerada por essa interação. Por isso, primeiro era inicialmente essa linha ficou conhecida como construtivismo, depois virou interacionismo, porque o conhecimento é a interação do sujeito com o objeto do conhecimento. Pode ser concreto, mas pode ser algo teórico mesmo. Quando ele estuda, ele está interagindo com o texto que ele está estudando. Quando vocês estão estudando, é sua bagagem histórica está no seu cérebro, lendo o texto, ou agora assistindo a aula. Cada um de vocês, cada um tem a sua bagagem pessoal, histórica, que é única e que está interagindo com o que eu estou falando, com o que está aparecendo aí na tela. Está vendo alguma forma de interação, por mais que se distraia, de vez em quando, depende muito. E essa interação é dinâmica e gera uma outra coisa, que não é nem você e não é nem essa apresentação, certo? É um terceiro ponto aí, o objeto dessa interação dialética, que é o conhecimento. O resultado final das contas é para ser o conhecimento. Então, ele também procurou criar modelos da ciência cognitiva. Só que realmente a ciência cognitiva foi aperfeiçoada depois de Piaget. Piaget, se eu não me engano, faleceu em 1990. Um pouco depois, 91, sei que ele faleceu com uns 90 anos de idade. Teve mais influência, eu acho que ele teve uma influência maior na área da educação, porque ele estudou criança. Fez estudos de caso clínico com crianças. Mas aquilo se aplica, por causa do interesse de epistemologia dele, à própria formação do conhecimento. E a questão da circularidade, eles defendem dizendo, e isso é uma defesa também da teoria da evolução em relação a questões humanas, que a preocupação não é Perdão, a preocupação é explicar o conhecimento, explicar como o conhecimento científico é formado, e não validar, ou
justificar o conhecimento. E essa validação, essa justificativa é, sim, papel de uma filosofia, de algo que não seja da própria ciência. Que não seja a própria ciência. Vocês entendem isso? Olha, a gente vai ver como um exemplo essa questão de validar, justificar, e que é diferente de explicar, certo? Espera aí. Vê se tem mais aqui. Tem. A gente vai ver. Eu elaboro o slide, depois não lembro até onde vai o texto, mas se tem espaço em branco é porque ainda tem. A questão, por exemplo, de. Tem alguns biólogos evolucionistas, que é a chamada psicologia evolutiva, né, que o objetivo é explicar as origens evolutivas do comportamento humano, a psicologia evolutiva. Tem vários pressupostos, não vou entrar aqui, mas, no final das contas, é uma psicologia, é uma teoria da evolução aplicada à psicologia. E muita gente da área de humanas, ou da área das sociais, não gostam, mas a argumentação deles é: nós não estamos aqui para justificar o comportamento humano, e sim para explicar. Teoria da evolução diz respeito às causas distais e não às causas proximais. Você já está. Pode ser que. Isso é uma confusão muito grande. De fato, uma coisa é causa distal, outra é a causa proximal. Quer ver um exemplo? O ato sexual, ele tem como causa distal a reprodução da espécie. Ele foi selecionado, certo, durante a evolução, como um processo que leva à perpetuação da espécie. E foi selecionado também que deveria haver sistema de recompensa para que o animal sentisse motivado ao ato. Isso são causas distais. O animal é motivado ao ato, então forma uma estrutura psicológica, relacionada à emoção, porque o centro dopaminérgico ele ativa o lado emocional mesmo, ele cutuca, que isso é lógica de seleção natural, aumenta a eficiência do processo reprodutivo se o animal tiver muito impulso a se reproduzir. Mas, agora a gente pode dizer, é uma causa proximal, por exemplo, aquele animal quer fazer aquilo porque ele está disposto a fazer, porque está com saúde, está com oportunidade, ele quer fazer aquilo porque ele gosta, porque é agradável a ele sente prazer. Isso é uma causa proximal. A pessoa faz o ato porque sente prazer. Aquele prazer, aquela recompensa imediata é a causa proximal dele fazer aquilo. Certo? Então, é a questão, no caso da sexualidade humana. A pessoa faz porque sente prazer e não para se reproduzir. Mas a origem, a teoria da evolução fala de origem, mas em termos de origem, o ato é para a reprodução da espécie. Talvez não precisa fazer para a reprodução um indivíduo específico. Não tem necessidade nenhuma ser para a reprodução. O que interessa para o indivíduo é o que ele sente ao fazer. Tem muito a ver com a causa proximal. Ele quer fazer porque ele se sente recompensado. Certo? E isso
é para explicar e não para justificar. Aí tem uns casos, umas coisas polêmicas. Então, justificar a explicação não tem nada a ver com justificativa moral ou com validação filosófica, de validar. Não tem nada a ver com a justificativa que é moral. Aí é outra coisa, ética. Aí é outro campo, certo? Coerência explanatória, um dos critérios para a avaliação de uma teoria. Ela é ser coerente em todas as explicações dela. Outro é a capacidade de explicar o maior número de evidências. Certo? Já é outro critério. O que ele tem aqui, eu estou falando aqui de Augusto e Chalmers, eu vou parar por aqui. Isso aqui é melhor colocar em outra, dar continuidade depois desse assunto, que eu vou colocar mais outros autores contemporâneos para ficar melhor, porque quando eu coloquei para vocês esses aqui, espera aí, eu tinha até colocado isso aqui, que é tirado desse capítulo 3 do livro Filosofia da Biologia, de Pablo Lorenzano, professor argentino, em que ele colocou aqui, vou colocar esse aqui, só para complementar, eu peguei slide de outras apresentações, que concepção clássica das teorias, um sistema axiomático e um sistema de regras semânticas para interpretar. Ou seja, teorias são axiomas, são conjuntos de derivados de axiomas. Os axiomas da teoria são um exemplo clássico que tem a forma universal, alcance limitado, não designa objeto particular em termos gerais. Todas essas características. E, apenas 10 horas, a gente faz o intervalo. Leis naturais ou da natureza, lei 5, qual é a diferença? Olha, quando um autor considera que são leis da natureza ou naturais, ele tem um posicionamento ontológico. É da própria natureza ser desse jeito. Acabou. E quando ele diz que não, são leis que são elaboradas pela ciência, pela nossa capacidade de interpretar e de organizar a natureza, porque a natureza, no final das contas, não é tão organizada, é só uma pequena parcela da natureza que é, e a gente, de acordo com nossas limitações e capacidades, elabora essas leis. Então, temos um enfoque epistemológico. Então, a chamada análise regularista diz que leis são regularidades, são coisas regulares, que funcionam como regras, né? Humanos, realistas e necessitaristas. Sem entrar em detalhes aqui para vocês agora, que isso vai ficar enfadonho. Os Humeanos, de Hume, né, eles são regularidades do tipo, achavam que as leis, eles acham que é baseado em Hume, que era um filósofo empirista, que as leis são questões epistemológicas. Não existe leis da natureza. É questão do aqui e agora, nunca se sabe se vão ser universais no final das contas, talvez não é capaz de saber. Os realistas dizem sim, que existe uma realidade que nós temos alguma capacidade de saber. E os necessitaristas que dizem que essas leis existem porque elas são necessárias à própria natureza. Por isso ele também diz que eles são chamados universalistas, que o universo tem leis porque elas são necessárias.
e são universais. E, por isso, não existem biologia. Porque biologia é um fenômeno aqui da Terra que não dá para saber se existe outro canto no universo. Do mesmo jeito, e se tiver seres vivos em outro canto no universo, pode ser que sigam outras leis. O que interessa são as leis da física. Eles podem ter outro tipo de lei hereditária, outro tipo de forma de reprodução, podem ser totalmente diferentes, e a gente pode considerar que talvez como vivos, mas não quer dizer que eles tenham leis como ou que o funcionamento deles seja igual ao dos seres vivos daqui da Terra. Nunca dá para saber isso, não daria para saber isso. Mas uma coisa vai ser universal, as leis da física. As leis do nível da matéria sem ser viva. As leis que envolvem a teoria da relatividade, mecânica quântica ondulatória, isso sim é universal. Eu botei isso aqui para mostrar uma coisa que eu não tinha colocado, bom, recapitulando isso. Sim, que tem autores, sim, que há sim leis na biologia, porque há fenômenos, há leis esquemáticas sem contexto empírico, que não é contextual, com capacidade explicativa e preditiva. E isso é o que interessa em ciência, é explicar e prever. Então, essa semântica, que é a concepção de Van Fraassen, teorias como conjunto de modelos científicos organizados de forma coerente aos fenômenos empíricos. Essa é a abordagem de Van Fraassen, daquele professor lá na Universidade lá de São Francisco, aquele professor holandês, que é a abordagem semântica versus a abordagem sintática, que é a clássica. E teorias como um conjunto de modelos característicos, que são montados a partir da identificação dos fenômenos e representação adequada desses fenômenos. Certo? Porque eu repeti aquele slide, mostrei de novo para vocês, e falar da concepção semântica aqui, mas tem aqui da estruturalista, já é outra concepção, que também é empregado em biologia, certo? Em que, no final das contas, os sistemas biológicos são sistemas regidos por estruturas. Você vai trocar a palavra estrutura por algoritmos, fica mais. O algoritmo fica mais fácil da gente entender. Certo? Tem um caráter sinótico, ou seja, que dá para ser reduzido a unidades. Algoritmos precisam de unidades fundamentais, certo? Algoritmo precisa que ele seja reduzido a certas unidades fundamentais matemáticas e se apliquem regras de relação entre elas. Mas acho que aqui não. Aqui já estou indo um pouquinho longe demais, tá? Está faltando coisa aqui nesse slide. Olha, eita, é porque eu me alonguei muito ali. Adaptacionismo, sociobiologia. Olha, vou colocar a partir desse aqui. Passar um pouquinho das 10, não tem problema não, viu? Depois, porque eu vou passar os documentários. A partir desse aqui. Olha, aqui eu vou colocar dois autores. Edward Osborne Wilson, dois autores que os antropólogos e sociólogos, que muito antropólogo não gosta. Não gosta de
deles. O Edward Osborne Wilson, nascido em 1929, é americano, entomologista, especialista em feromônio de formigas, em comunicação, sociobiólogo, ele criou a palavra, ele lançou um livro em 1978 chamado Sociobiologia, escritor e divulgador, pioneiro da defesa da biodiversidade nos anos 1970. O que é a sociobiologia? Aqui. A sociobiologia é o uso. Espera um instantinho. Pronto, está tudo bem. Eu fico sempre. Não. A sociobiologia é a aplicação do conhecimento biológico para explicar a sociedade humana. É sociedade humana do ponto de vista biológico. E que a biologia bastaria para explicar as sociedades humanas. Por isso que eu disse que antropólogo, tem muito antropólogo que não gosta, ou sociólogo. Muita gente da área de sociais mesmo não gosta. Esse foi o livro com o título Sociobiologia. Se eu não me engano, é de 1978. Certo? Aqui é a diversidade da vida. Isso aqui é um livro mais de história natural. Isso também, em busca da natureza. E o significado da existência humana, que é um livro do ponto de vista de um biólogo, né? Meia Terra, que fala da questão da luta atual da biodiversidade, da preservação, e Consciência, a unidade do conhecimento. Nesse livro, ele defende que a psicologia cognitiva, junto com a psicologia evolutiva e a neurobiologia, vão finalmente gerar uma consciência, que é uma unidade de conhecimento, que é conhecimento. Olha, consciência é um termo da filosofia lá do século XIX, que é uma palavra depois pouco usada, que significa convergência de conhecimento, como conhecimento de várias áreas convergem para um ponto, certo? E ele diz que essa convergência vai gerar unidade de conhecimento, vai ser quando a neurobiologia, ou seja, o estudo do funcionamento do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, conseguirá explicar o fenômeno social. E agora, o nosso autor desse documentário, Clinton Richard Dawkins, zoólogo. Não, eu vou dar uma pausa por aqui, pessoal. Eu reapresento isso, faço uma apresentação dele, para depois mostrar cenas dos documentários. Vou falar aqui, mas também é nascido em 1941, uma foto jovem ou uma foto mais recente. Olhem o que está escrito na camiseta dele. Depois a gente volta. Vou dar pausa. Primeiro interromper a gravação. Ok, certo?